Memórias Yelby é um programa da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Cristo para Todos. Nesse programa vamos ter hoje aqui o professor Wilson Scholz, Dr. Wilson Scholz. E eu sou o Paulo Udo, do Instituto Histórico. E o professor Wilson Scholz, ele nasceu no dia 8 de maio de 1956, em Buriti, na região de Santo Ângelo. Os pais, o Acido, e a mãe, Dona Edi. E o professor Wilson casou com Dona Iris no ano de 1988. E os filhos são Fernando, Natália e Rodrigo. Um com 33, outro com 29 e outro com 24 anos. Estamos, assim, dando um perfil de nosso entrevistado. Ele se formou no Seminário Concórdia em 1978. E, em seguida, foi para St. Louis fazer o mestrado e retornou em 1981. E aí foi ordenado. Esteve 3 anos em congregação como pastor em Santiago, no Rio Grande do Sul, e depois professor no pré-seminário de São Paulo por 1 ano, e daí até hoje no Seminário Concórdia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele também foi, por muitos anos, consultor de traduções da Sociedade Bíblica do Brasil até o ano 2020. E hoje, em alguns projetos desta sociedade, querida Sociedade Bíblica do Brasil, como voluntário. Aí eu esqueci ainda um aqui. Doutorado em St. Louis, Estados Unidos, na Lutheran Church Missouri Synod, em 1993. Eu colocaria o seguinte, para iniciarmos essa conversa: como se deu essa sua decisão e chegada em Porto Alegre, no Seminário Concórdia? Que idade foi e como foi essa decisão? Pastor Scholz, professor Scholz, doutor Scholz. É uma história difícil de contar, mas ao mesmo tempo bem simples. Eu sei que desde que eu me conheço por gente, e eu comecei bastante cedo na vida, eu fui à escola quando eu tinha 5 para 6 anos, algo assim, e de repente eu comuniquei para a família que eu queria ir para o seminário, que eu queria ser pastor. E naquela época, lá no interior, isto era, obviamente, eu falei isso para minha avó e ela disse assim: "Du bist verrückt", né? Tu estás louco, porque eu tinha 10 para 11 anos, era a idade mais ou menos 11, 12 anos, quando se saía de casa naquela época, e a única opção de continuar estudos era, de fato, sair de casa. Então, lá do interior de Santo Ângelo, a minha opção mais fácil, por ser mais perto de casa, era Santa Rosa, onde havia um internato no Colégio Concórdia. E foi, então, lá no Colégio Concórdia de Santa Rosa, nos 4 anos de ginásio, que eu comecei a minha caminhada. E de grande influência, eu entendo assim, ao menos até hoje, e valorizo isso muito, para nós, lá no interior, naquela época, a presença do coro orfiônico do Seminário Concórdia era assim, algo marcante. Eu, certamente, humanamente falando, não teria decidido por esse caminho, não teria dito eu quero ser pastor, se o coro orfiônico não tivesse chegado lá, naquela região assim, onde nós não tínhamos luz elétrica, onde as apresentações eram feitas com lampião, né, com luz, né, de lampiões, à noite. E essa presença do coro orfiônico, do coro do Seminário Concórdia, teve um impacto, ao menos na minha vida, que eu reconheço até hoje.
e eu acho que teve também na vida de muitos outros que vieram ao seminário e se tornaram pastores. Muito bem, mas isso realmente não é a primeira vez que se ouve duas coisas. Uma, coro orfeônico, essa influência, e também da questão assim da região de Santa Rosa e o ginásio em Santa Rosa. Até o ginásio em Santa Rosa também tinha um pequeno internato, onde a minha esposa esteve lá na época do pastor Rieger. Essa ideia de ginásio Santa Rosa, assim como a ideia do Colégio Concórdia em Porto Alegre, junto à Comunidade de Cristo, a gente sabe muito bem os resultados positivos que isso trouxeram para a busca pelo ministério pastoral. E já me imaginando o senhor no seminário, qual é o ponto assim positivo que poderia dizer que lhe marcou na vida, o seu dia a dia no seminário, antes de se formar? Hein, pastor Schultz? São vários momentos, né? Eu poderia falar desse tempo difícil que foi o tempo de ginásio, né? Porque a gente sai cedo de casa, aquela saudade de casa é uma coisa que consome você ao longo de um ano, depois você se acostuma. Aí o pré-seminário em São Leopoldo, a partir de 1971, mais uma vez um semestre com muita saudade de casa. E depois a transição para o seminário, em 1974, funcionava em Porto Alegre, essa foi mais tranquila, né, porque a gente já estava mais aclimatado. Eu sempre valorizei muito a formação do seminário. Uma das coisas que me chamou a atenção no Seminário Concórdia, em relação ao Instituto Concórdia, onde nós tínhamos o pré-seminário, é que o ambiente no seminário era mais descontraído. Isso me marcou muito. Os professores eram, evidentemente, professores do mais alto gabarito. Eram professores excelentes, e eu tenho eles na memória, em alta conta até hoje. Mas eles tinham, alguns deles tinham um senso de humor, alguns nos impactaram assim mais pela sua formação acadêmica, por aquilo que eles nos estimulavam a fazer do curso de teologia o melhor curso possível. E outros professores, pela sua experiência, até porque estavam já assim quase entrando em regime de aposentadoria, eles contribuíram com um molho todo especial. E esta combinação era uma combinação perfeita. As pessoas sempre perguntavam como é que está o seminário, como é que estão os professores, como é que está o ensino lá, e eu sempre respondia, o curso a gente faz em grande parte por conta. O tipo de curso que você fará, o tipo de formação que você terá ao final desses 4 anos, na época eram 4 anos, depende muito do quanto você investir. Os professores não vão te dar tudo, você terá que correr atrás, temos uma grande biblioteca. Então, isso sempre foi assim e continua sendo assim. Então, o seminário dá as condições para que o aluno tenha uma boa formação, mas ele não recebe tudo em sala de aula. Então, o que me marcou muito foi o senso de humor de alguns professores, a experiência de vida. Eu lembro de coisas que os professores contaram como experiência de vida. Eu não lembro da disciplina, do assunto que eles nos ensinaram, mas eu lembro das histórias que eles contaram. O seu pai, Udo, o Dr. Kunstmann, ele tinha um senso de humor em sala de aula, ele sabia ser absolutamente sério e competente naquilo que ele fazia conosco em Antigo Testamento e hebraico e tudo mais, mas ele tinha um senso de humor que me surpreendeu. Ele tinha as piadas para contar e tudo isso. Então, esse clima assim, mais arejado, mais leve, me marcou ao chegar ao seminário. E, claro, os professores eram do mais alto gabarito. E eu sempre os tenho em alta conta e
e fico muito aborrecido quando alguém levanta alguma crítica em relação aos professores daquela época, ou pensa assim, não, eles não eram tão, eles não tinham aquela formação. Claro que eles tinham, eles eram excelentes, e aquilo me marcou profundamente. Tanto assim que o seminário é a alma mater da gente, a gente nunca esquece, né, eu tenho o Seminário Concórdia em Alta Conta, não seria ninguém sem ele, essa que é a verdade. Bom, e eu preparando esse material para a gente ter uma conversa assim, que possa ser bem aproveitada para o futuro da igreja, dentro do seu instituto histórico. Eu estou vendo até que essas suas falas, eu já estou agora coçando minhas mãos para decupar isso, ou seja, a colocação e as suas respostas, elas são assim muito interessantes para a história da igreja. E quando eu estive fazendo uma pequena pesquisa no Mensageiro Luterano, eu vi ali que 3 nomes não aceitou, dizia a seguinte observação: não aceitou chamado. Eu achei bem interessante isso. O seu nome era um deles. Como é que se explica isso, professor Scholz? Eu vou tentar uma explicação bastante rápida, né, no sentido, para, até porque é um detalhe, né, mas isso, em parte, evidentemente o resultado de uma ação dos próprios professores do seminário. Naquela época, o departamento de ensino da IELB fez uma espécie de um edital, algo assim bastante novo, me parece, na época, não era comum, mas o departamento de ensino fez um edital dizendo assim: quem está interessado em fazer pós-graduação, quem quer fazer um mestrado em algum lugar, né? E esse edital foi circulado pela igreja, e nós éramos alunos do seminário ainda, nós três, os três dessa lista, e nós, então, fomos solicitados pela congregação de professores a nos inscrevermos, nos candidatarmos ao mestrado, antes mesmo de concluirmos o curso. E então, também por insistência dos professores, pelo menos 2 de nós, Paulo Bus e eu, né, fomos solicitados a não aceitarmos chamado, porque estava sendo encaminhada uma bolsa de estudos. Então, nós nos formamos em março de 78, mesmo sendo a turma de 77, e foi em agosto de 79 que Paulo Bussi e eu nos dirigimos, então, a St. Louis para fazer o mestrado. Então, essa não aceitação do chamado foi uma insistência da congregação de professores para que nós não nos dispersássemos, mas ficássemos focados na continuação dos estudos. E foi exatamente aquilo que a gente fez, no caso, Paulo Bus e eu. Então, nós ingressamos no ministério pastoral no momento em que regressamos de St. Louis no início de 1981. Muito bem. Eu preciso destacar e faço questão de registrar a sua objetividade nas respostas, coisa muito gostosa para quem, como eu, assisto nesse momento, ao vivo, as suas colocações tão objetivas, tão claras, tão nítidas, e que é uma inserção na história da igreja tão rica, como eu disse. A sua vida no ministério pastoral, em congregação, foi em 2 oportunidades, né? No estágio em Santiago, por 2 anos, e depois também foi exclusivamente acadêmica, como professor e de consultor na Sociedade Bíblica do Brasil. Quando esteve nos Estados Unidos, antes da sua ordenação, o senhor poderia imaginar o que seria um ou outro, vida acadêmica ou vida ministerial, pastoral em uma congregação? Essa seria uma colocação. Ela parece meio complicada, mas eu gostaria muito de ouvi-la e nós registrarmos para a história da igreja.
Eu gostei demais do trabalho pastoral. Não tenho nenhuma queixa em relação a isso, e isso me marcou profundamente, especialmente o estágio na congregação Ebenezer, em São Paulo. Eu sempre entendo que o estágio de teologia precisa ser uma experiência marcante, uma referência, algo ao que a gente sempre volta ao longo do ministério. Então, eu tenho me batido por isso na vida dos estudantes. Se o estágio não foi bom, é melhor fazer um segundo estágio para ter uma experiência altamente positiva, um marco na vida da gente. Então, o meu estágio foi algo extraordinário, foi só de 7 meses, a gente teve um estágio reduzido na época, ao final do curso, a gente fez de julho até fevereiro e nos formamos em março. E depois o ministério de 3 anos em Santiago, da mesma forma. Eu tenho aquele trabalho no fundo do meu coração, e eu sei que poderia ter aprendido muito mais e feito muito mais. Mas também sou franco em dizer que, na medida em que a congregação de professores fez esse esforço no sentido de que a gente se dedicasse ou se reservasse para esse estudo, para essa área acadêmica, que foi mais ou menos nessa direção que eu me dirigi, ou seja, me mentalizei no sentido de, eventualmente, ou em algum dia no futuro, entrar para essa área acadêmica. Isso aconteceu bem antes do que eu imaginava, né? Poderia ter acontecido mais tarde, mas em função propriamente, até mesmo da aposentadoria de professores, como eu mencionei antes, havia vários professores em final de carreira naquela época, no começo da década de 80, então isso se tornou uma necessidade. Então, eu estou há bem mais tempo do que se poderia imaginar dentro dessa atividade acadêmica no seminário, desde 85, aqui em São Leopoldo. Então, a gente tem, de certa forma, eu sempre gosto de brincar e dizer, eu tenho parte da caixa preta, ou seja, da história, do voo desse seminário, desde 74 como aluno e desde 85 como professor. Ou seja, a gente tem algum registro histórico acumulado na memória. E o tempo passa tão depressa que a gente nem percebe, e agora eu estou assim em vias de aposentadoria, ou seja, chegando ao final da carreira. Quem poderia imaginar isso lá no começo da década de 80? Mas os anos passam tão depressa e as décadas assim vão se sucedendo, e a gente vai chegando lá também. E agora o seminário está nessa busca de novos professores, o que é absolutamente necessário e faz parte da própria vida do seminário da igreja. As novas gerações precisam assumir e a obra continua. Este é o lado bom, né? Deus é sempre o mesmo, o evangelho continua sendo o mesmo, mas os pregadores precisam se renovar. Eu fico assim com saudades também, bastante do meu pai, quando é citada a Sociedade Bíblica, porque ele atuou por bom tempo, e ali, no Instituto Histórico, nós temos algumas referências, alguns documentos, algumas cartas originais de trocas de opiniões entre o Dr. Schelp e o meu pai. São verdadeiras relíquias, às vezes até do ponto de vista humano deles, lutando às vezes ardorosamente por certas colocações que viriam aparecer no texto bíblico, né, como uma vitória, né? Isso se denota em algumas correspondências, e são coisas assim muito interessantes quando se lê. E foi tão bom também que o amigo teve lá na Sociedade Bíblica, está hoje ainda como um voluntário, vamos dizer assim, para assuntos de traduções, etc. Mas agora o amigo mesmo falou que está na caminhada para a sua aposentadoria e que, mesmo antes disso, e até talvez por isso, os Estados Unidos, a Lutheran Church Missouri Synod,
resolveu, eu vou dizer assim, ó, tirar uma lasquinha acadêmica desse nosso professor Scholz. Como foi isso que o senhor chegou a ser cotado e a ir em breve para os Estados Unidos e ficar lá por um determinado período que eu tenho assim na minha lembrança, na minha memória, como sendo em torno de 2 anos, né? E ao mesmo tempo eu já estaria também agradecendo o senhor ter aceito o convite para essa conversa, né? E em nome da Rádio CPT, em nome também desse programa, no meu nome pessoal, em nome da IELB, do Instituto Histórico da IELB, de o amigo ter aceito essa conversa. Então, seria a última colocação que eu peço ao senhor fazer, aí também podendo fazer as suas despedidas. Com a sua palavra, o professor Scholz. Permita-me fazer um registro a respeito do trabalho na sociedade bíblica. É outra coisa que a gente nunca poderia imaginar. Eu lembro do Dr. Kunstmann, eu fui uma vez ao gabinete dele, e ele estava sentado no seu gabinete com uma lupa, né, uma Bíblia hebraica aberta, e ele me disse assim, eu estou revisando a tradução na linguagem de hoje, a tradução do livro de Provérbios, que foi um dos primeiros livros do Antigo Testamento a ser traduzido. E ele, como membro dessa comissão, ele estava fazendo a revisão da tradução a partir do original. Eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, ou de conhecer o Dr. Schelp, mas depois do Dr. Schelp, evidentemente o Dr. Kunstmann entrou como membro da comissão permanente de revisão e consulta. Então, o meu trabalho de 20 anos na sociedade bíblica, ao lado de outros pastores da IELB, foi simplesmente continuar um trabalho que esses nossos predecessores, ou professores, fizeram com tanto brilhantismo em outra época. Então, nós temos uma longa história dentro da sociedade bíblica. E a gente, de repente, se vê inserido nesse trabalho também e faz a sua contribuição, sabendo que outros fizeram contribuições muito maiores ou tão valiosas no passado. Quanto à minha breve ida aos Estados Unidos, ou essa permanência prevista para 2 anos, a partir de agosto de 2022 até agosto de 2024, é um convite que me foi feito da parte deles lá, porque estão com uma certa dificuldade, uma carência de professores de Novo Testamento, e então eles se lembraram de mim, até porque ficaram sabendo que eu não estava mais envolvido no trabalho da sociedade bíblica. As escolas onde a gente se forma, elas, como eu disse antes, elas fazem parte da vida da gente, e a alma mater é que nem uma mãe, né? A mãe acima de tudo. Então, o Seminário Concórdia é a minha alma mater inicial, e o Concórdia Seminary de St. Louis é a segunda. Então, tudo que eu puder fazer, se eu puder dar uma contribuição para a formação de pastores naquele contexto, por mínima que seja, eu estou disposto. Não se faz isso sem sacrifício. Não é uma colônia de férias, não é um passeio, isso envolve sacrifício. E essa é uma fala do seu pai, né, o Dr. Walter Kunstmann. Ele, quando os alunos iam lá para fazer um intercâmbio ou mestrado, ele nos disse em sala de aula, não imaginem que eles estão indo lá passear. Esse estudo lá é difícil, tem a dificuldade da língua, tem tudo isso. E eu lembro isso como se fosse hoje, e eu senti isso na minha pele depois, o que é fazer um mestrado numa língua que você lê bem, mas onde você não fala muito, porque você não tinha a prática de falar. Então, a minha contribuição, a minha ida é exatamente no sentido de dar a minha contribuição por um período de 2 anos, para que eles possam também se remontar o quadro deles lá, ao mesmo tempo em que aqui em São Leopoldo, o Seminário Concórdia vai também se remontando.
Nós temos um excelente professor de Novo Testamento aqui, que é o diretor Gerson Linden. Então, eu entendi que dentro dessa minha área, que é de Novo Testamento, o Seminário Concórdia não ficaria prejudicado com a minha ausência temporária. E, se Deus permitir, ao voltar, continuo com a minha atividade aqui, participando na medida do possível e dentro da necessidade que o seminário tiver da minha participação. Então, a gente tem uma experiência, uma vida de igreja de tantos anos, de tantas décadas, e na medida que Deus nos permitir e nos der forças, a intenção é continuar sempre contribuindo, mas muito consciente do seguinte: há um tempo em que o bastão tem que ser passado adiante. E a igreja precisa e está, de fato, se preocupando com isso, formando pastores, incentivando a que se faça mestrado, doutorado, porque essa formação acadêmica ela é importante. O evangelho é extremamente simples, mas a teologia é complexa. E a defesa do evangelho requer gente bem preparada. E, evidentemente, gente que tenha energia e força para fazer isso. Por isso, precisamos passar o bastão para as novas gerações. E eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo dentro do Seminário Concórdia aqui. E nós, os mais idosos, os mais experientes, na medida em que pudermos contribuir, nós vamos continuar contribuindo, certamente. Eu agradeço a possibilidade, o convite, né, de deixar esse depoimento, né, um pouco da minha vivência dentro da igreja. Eu sempre digo assim, se a gente for olhar esses 60 ou 70 anos que a gente atravessou, saindo de um interior onde não se tinha luz elétrica, e hoje fazendo uma entrevista assim, por esse meio eletrônico, eu sentado aqui em São Leopoldo e vocês aí no Centro Administrativo em Porto Alegre, é simplesmente fantástico isso. Ou seja, nós passamos por tantas adaptações e novidades e vivemos num mundo extraordinariamente maravilhoso poder fazer isso. As crianças, os jovens de hoje não imaginam isso, mas nós passamos por muitas fases e tivemos que nos adaptar a muita novidade. E é muito bom viver e fazer a obra de Deus nesse período tão especial, tão bonito que nós estamos vivendo hoje, mas ao mesmo tempo desafiador. Agradeço o convite. Fica então esse meu registro rápido. Espero que tenha contribuído e seja útil de alguma forma. Eu só queria ainda só colocar uma última coisa, que nós estamos incentivando o DAMAL, que é o diretório acadêmico do Seminário Concórdia, a que eles utilizem essas entrevistas para programas, principalmente agora no segundo semestre, para programas, inclusive, não só escutar, mas também discutir entre si, os estudantes, discutirem entre si essas palavras, essa história das pessoas nos diferentes trabalhos que realizaram na IELB. Nós tivemos ex-presidentes, nós tivemos professores, nós tivemos pastores, como o pastor Dauenheimer. Então, são memórias vivas, porque vendo uma entrevista dessas, e no seu caso também com essa objetividade, eu tenho certeza que para os estudantes será muito bom. Então, mais uma vez, aqueles que assistem e vão assistir ainda na quinta-feira às 18 horas, o nosso grande abraço, Cristo para todos. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.